Olá, boa noite. Aqui é a Lê e nós estamos no quadro Florescendo com a Lê. Hoje é a segunda live. Aqui eu te mostro o método para que você vai aprender a vencer a dor da traição em apenas 4 semanas. Seja para você restaurar o seu casamento ou para você se separar. E o tema de hoje é: descubra se você deve perdoar uma traição ou não. Esse tema é um tema muito forte que muitas mulheres me trazem sobre a traição. Ale, eu devo perdoar ou não perdoar? Fica até o final que você vai entender sobre o perdão hoje. Se deve ou não acontecer. Quero dizer que vocês todas são muito bem-vindas aqui. Todas vocês são queridas, são amadas, são acolhidas por mim. Escrevam aqui as perguntas de vocês. Escrevam a história de vocês para compartilhar comigo, que no final eu vou responder todo mundo. Quero pedir para vocês apertar aqui esse aviãozinho, né? Compartilhar essa live com um número maior de mulheres que precisam vencer a dor da traição. Todas vocês são amadas, são queridas, são acolhidas. Eu gosto muito de falar que aqui no meu perfil não existe julgamento, existe acolhimento. Eu, há 20 anos atrás, sofri a dor da traição e eu sei exatamente o que é ser julgada, ser condenada, escutar as pessoas: Ale, o que você fez de errado para ter sido traída? E é a pior coisa que existe. Então se sintam abraçadas por mim. O nosso tema de hoje ele é um tema que requer um pouco da gente, né? De escuta, de coração aberto, para entender, porque eu sou uma que falo que não é para perdoar. Mas eu vou explicar o porquê. Até o final vocês vão entender o porquê não é perdoar. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, mas de extrema importância. É muito importante você saber sobre o perdão pós-traição. Porque tem muitas mulheres que me trazem isso. Me traz exatamente: Ale, eu perdoei e hoje eu sofro muito, porque eu aceitei esse homem. Será se existe diferença entre perdão? Será se existe um momento certo para perdoar ou não? Então o nosso tema é esse: descubra se você deve perdoar uma traição. E quem está assistindo a gravação, escreve aqui o que você achou desse tema no final da live. Porque eu sei que é uma coisa muito recorrente sobre a gente, né, que foi traída. Cada mulher que foi traída, eu sei o quanto que é doído estar nessa situação. Então, primeiramente, eu quero que a gente entenda sobre o perdão. Então, o perdão é um ato de liberar, anota aí, liberar ressentimento, a raiva, ou então um grande clamor por vingança, por punição. Então, a partir do momento que eu digo, perdoei o meu marido, a minha raiva, olha que louco, a minha raiva, o meu ressentimento e o meu desejo que ele pague o que ele fez, não pode existir mais. Se existe, é porque ainda não aconteceu de fato esse perdão. E eu vou te dar uma chave no final dessa live. Se eu fosse você, eu ficaria até o final para você entender essa chave sobre o perdão. Então eu entendi que primeiramente eu vou liberar a raiva, eu vou acabar com esse clamor de punição, de vingança, de que bom que ele foi mandado embora do serviço, né? Ele merecia o que ele fez comigo. Se eu me dispus a perdoar, essa voz aqui, né, esse sentimento não pode existir. Então, no contexto da traição, o perdão ele se torna muito mais complexo. Então, às vezes as pessoas me colocam uma caixinha de pergunta e falam assim: Ale, eu perdoo ou não? Depende. É a primeira vez que ele te trai? É um perdão que você dá conta de depois resolver, ressignificar? É uma história que vai te trazer uma doença, se você continuar aí? Ou então você saiu dessa história e não se perdoa ainda, por quê? Porque tem mulheres separadas que ainda não perdoaram o marido. Não pense, por isso que eu falo que separação não é a solução. Porque tem mulheres que se separam e continuam magoadas. Eu fui uma, que eu me separei e mais de 1 ano, quase 2, a única coisa que eu fazia na minha vida era falar mal do meu ex-marido. E muito, para todo mundo, eu falava mal dele. Chamava a outra lá de vagabunda. Eu queria que ela morresse, que ela ardesse no fogo. Muito. Então eu precisei processar esse perdão.
E perdoar nada mais é do que liberar a raiva, o rancor, o ressentimento e não ficar desejando mal pro outro. Mas uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho é a diferença do perdão. Calma aí, mas antes deixa eu voltar aqui uma coisa sobre que a traição, né, ela se torna muito mais complexa esse perdão. Porque ela vai envolver, quando eu sou traída, que eu quero perdoar, envolve eu superar uma dor, primeiro, causada pela traição. Então eu quebrei a confiança e aí eu preciso ressignificar essa dor. Então, e depois eu ainda tenho que pensar se eu vou reconstruir essa história ou não. Então, o perdão, quando se fala de traição, não é a mesma coisa de alguém que pegou aqui seu óculos e quebrou, me perdoa. É muito mais profundo do que uma coisa quebrada, do que um dinheiro que não se pagou, do que um empréstimo que não devolveu, do que uma amiga que falou mal de você para uma outra amiga e depois fala assim, desculpa fulana que eu acabei falando mal de você. É muito diferente quando se fala de um perdão sobre a traição, porque esse perdão sobre a traição, a gente está falando de uma quebra de uma confiança. Eu estou falando de alguém que dormia comigo na minha cama e que me apunhalou pelas costas. Você consegue entender que esse perdão ele precisa ser muito mais elaborado, que é muito mais difícil? É importante lembrar que cada processo de perdão é vivenciado de uma maneira diferente. Ou seja, se eu tenho as minhas pragas emocionais, que nós já falamos sobre isso aqui, né? Que está lá no meu treinamento. Se as minhas pragas emocionais elas já são trabalhadas, já são resolvidas, eu, Alessandra, vou ter muito mais condições emocionais de resolver essa questão dessa traição. Agora, se eu sou uma pessoa que as minhas pragas emocionais ainda estão muito latentes aqui dentro, gritando na minha cabeça, controlando a minha vida, eu vou ter uma grande dificuldade de perdoar, de ressignificar, de restaurar meu casamento e até mesmo para separar. Porque olha só, se eu tenho uma praga emocional na minha cabeça estabelecida, né? Aqui dentro, gravada, de que eu não dou conta de ficar sozinha porque a minha autoestima é muito baixa, dificilmente eu vou cogitar a hipótese de me separar, mesmo que eu leve 1, 2, 10, 20 traições. Mesmo que esse homem tenha uma outra família com filhos fora do casamento. Porque as minhas pragas emocionais me impedem de até pensar de que eu dou conta sozinha. Eu estou amarrada com as minhas pragas emocionais. Então, quando eu falo que eu ajudo mulheres a vencer a dor da traição em 4 semanas para restaurar o casamento, é para que elas entendam, eu dou conta de permanecer aqui. Ou para que elas entendam, olha, aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui porque as minhas pragas emocionais me mantêm cativa nesse lugar. São 2 opções. Ou eu fico porque eu vou ficar bem, ou eu saio porque agora eu descobri que eu dou conta de sair. Então a minha forma de perdoar, de processar tudo isso, vai depender do meu emocional. Então tem gente que fala assim, meu marido veio, conversou comigo, eu perdoei, tá tudo bem, a gente tá 10 anos super feliz, nunca mais ele me traiu, eu me sinto tranquila com ele, eu ressignifiquei a dor, eu tô ótima, eu fiz tudo isso sozinha. Que bom! E é possível sim fazer sozinha. Mas 99,9% das mulheres que inventam de fazer sozinha, elas vão gastar 10, 15 anos tentando. E aí será se dá? Porque eu passei muito tempo tentando. O que aconteceu comigo? Como eu estava separada, eu não tinha que lidar com o relacionamento. Eu fui quebrando a cara sozinha. Eu conhecia alguém, espelhava meu ex-marido nele, dizia, isso aqui não dá certo não. Chorava porque achava que estava apaixonada nos primeiros 5 minutos. Minha carência, meu amor próprio lá no chão. Mas como eu estava sozinha, então eu consegui dando cabeçada até achar um jeito, uma solução que se transformou no meu método e hoje eu ensino mulheres. Mas e se você está do lado desse marido que você tentou perdoar sofrendo, é muito mais complicado sozinha você levar isso. É muito mais difícil se você está amarrada nas suas pragas emocionais. E eu quero que vocês anotem aí, inconsciente. Ninguém tem consciência, minhas pragas emocionais estão acabando comigo, que maravilha, deixa eu continuar assim.
De jeito nenhum. Tem gente que nem sabe o que são as pragas emocionais. Tem gente que nem sabe por onde começar a conhecer as pragas emocionais, muito menos se livrar delas. Então fica impossível perdoar esse marido. Impossível ressignificar, que é dar uma nova forma para essa história. Fica impossível. Se eu não sei, né, da onde está vindo o tiro, eu não sei nem aonde que eu vou me esconder. É mais ou menos assim, né? Meu pai dizia que tá que nem cego em tiroteio. Ou seja, eu tô levando tiro, eu não sei da onde, eu não sei nem o que fazer. Assim são as nossas emoções, quando a gente não tem conhecimento sobre elas. E aí eu quero colocar para vocês 3 tipos de forma de perdão. E aqui vai fazer muito sentido para vocês, quando a gente fala sobre isso. O primeiro tipo, né, é quando a gente entende o perdão como que o perdão significa esquecer. Então, não, eu falei errado. Desculpa, gente. São 3 tipos que a gente se entende mal, aqui fica melhor. São 3 maneiras, né? São mal entendidos sobre o perdão. O primeiro é quando você acha que perdoar significa esquecer. Muita gente fala assim, Lê, eu perdoei, mas eu não esqueci. Então tá muito ruim essa história. Ele veio, me pediu perdão, mas eu não esqueci. Eu olho para ele e eu vejo traição na testa dele. Tá escrito na testa dele traição. Então eu não perdoei. Então as mulheres confundem esquecer com perdoar. E é impossível, anota aí, gente, impossível esquecer uma traição. Eu, Alessandra, tenho 20 anos que eu fui traída. Eu me lembro até a roupa que ele estava usando no dia que a gente conversou, que ele confirmou a traição. É impossível esquecer. Mas quando eu aprendo a ressignificar, a dar um novo sentido, aí eu sei que não é mais uma dor. É algo que eu aprendi com isso. Aí eu sei que eu perdoei. Eu sei que isso serviu para eu aprender algo. Eu consigo entender que eu lembro, mas eu lembro como uma cicatriz. Então a primeira coisa que vocês têm que entender, que é uma grande confusão que as mulheres fazem, é que perdão não é esquecer. Perdão não significa esquecer. Eu perdoo e mesmo assim eu não preciso ter esquecido a traição. O segundo erro que a gente comete, né, a segunda coisa que a gente faz um grande equívoco, né, um mal entendido, é perdoar achando que se eu perdoar eu estou justificando o erro. Então muitas mulheres falam assim, ninguém pode perdoar uma traição, porque traição é falta de caráter. Se você perdoa esse homem, você está dizendo que ele pode continuar te traindo. Nada a ver. Eu perdoo, porque perdoar, lembra lá em cima o conceito que eu falei sobre perdão? Que é entender que eu estou me livrando dessa dor, que eu estou abrindo mão dessa raiva, que eu estou abrindo mão de uma vingança. Então eu perdoei, mas eu não estou justificando o erro dele. Eu não estou dizendo assim, obrigada, tá tudo certo, você me perdoa, eu entendo, você não foi nem errado. Não, perdoar é dizer assim, fulano, apesar do que você fez comigo, que foi péssimo, que doeu muito, eu, Alessandra, quero te liberar. Eu, Alessandra, quero virar essa página. Eu, Alessandra, quero deixar isso de lado. Você não precisa pagar. Eu não vou fazer nada de ruim com você porque eu estou perdoando você. Então, o erro, né, reconhecer que ele errou e pediu perdão é essencial para perdoar. Muitas mulheres falam assim, eu estou com meu marido, descobri que ele me traiu, mas ele nunca pediu perdão. Ele nunca pediu perdão, ele não tocou no assunto, e ele está em casa. Sim, mas e aí? Ele mudou as atitudes dele? Ele pelo menos demonstrou que está arrependido? Não. Ele ficou como se nada tivesse acontecido. Então, gente, se ele ficou como se nada tivesse acontecido, ele não mudou a conduta dele, ele não reconheceu de nenhuma maneira, mesmo que não seja com palavras, mas com atos, que ele fez algo errado, então ele ainda não te pediu perdão. Porque reconhecer que a traição é algo errado é o primeiro caminho para que você possa dar o seu perdão e seguir em frente, ou casada ou se separando desse homem. Até aqui tranquilo? Terceira coisa que a gente acaba confundindo, né? Sobre o perdão. Que o perdão ele tem que ter uma reconciliação. E isso aqui, gente, é muito sério. Porque às vezes o homem ele vem, pede perdão, e aí como você se
você perdoou, você disse que tudo bem, aí você tem por obrigação de manter casada. Só que aí você não venceu a dor da traição. Você engoliu a dor. Simplesmente engoliu a dor. E sabe o que é mais estranho? E o que é muito comum acontecer? É uma mulher lá sofrer um ano ou até mais por uma traição. Esse marido tá lá saindo com a outra, ela pega a mensagem, ela sabe que existe outra, ela sabe que ele tá mentindo, né? E vai empurrando, vai levando. Um dia, por algum motivo, ela confronta ele, ou ele admite, eu te traí. E aí, quando ele acontece, ele chora e fala, realmente, meu amor, me perdoa, eu fui um canalha, me perdoa porque eu te traí. Aí ela ali naquela conversa ainda, sem nem digerir a história, ela fala, ok, você tá perdoado. Por isso que eu falo para as mulheres, não perdoam a traição. Não dessa maneira. Porque dessa maneira você não perdoou. Você só engoliu a dor. E aí você fica refém desse perdão que você deu. Porque aí você fica triste, magoada. Você não pode tocar no assunto porque ele não aceita mais conversar sobre isso, porque vocês já conversaram. Tanto é que quando você fala assim, olha, porque naquele dia ele fala, não fala sobre isso. Você está levantando defunto. Eu pedi perdão, você me perdoou. Então não toca no assunto. Aí a mulher se vê obrigada a ficar engolindo essa história sem ter feito nenhuma das 3 formas de perdoar, que é o que eu vou falar aqui agora. Então isso é um outro erro, que é perdoar rápido, ó, instantâneo. Ele pediu perdão, na mesma hora você perdoou e vamos amanhã acordar e ser feliz. Gente, só que isso aqui tem um custo muito alto, porque tem um emocional ferido, tem um coração doendo, tem uma pessoa que foi extremamente magoada, sofrendo o luto da dor da traição. E não é um simples pedido de perdão que vai resolver. Aqui tem você, querida, que chorou muito, que sofreu muito, que estava no luto. E aí tem um homem que se arrependeu, e aí no mesmo dia você perdoa, você está engolindo essa dor e agredindo o seu emocional. É como se eu estivesse pegando uma ferida, sabe, um arranhão, e aí eu estivesse aqui, ó, enfaixando o arranhão, acreditando que se eu não ver esse arranhão, se eu não olhar para ele, ele vai sarar. Só que quem é mãe aí sabe, né? Se seu filho arranhar o braço e você passar uma faixa aqui, isso aqui vai infeccionar, vai dar pus, isso aqui vai virar uma coisa horrível, né? Não vai sarar, não vai cicatrizar, muito pelo contrário. Se você tem filho pequeno aí, você sabe que eu cometi esse erro, né? Eu tampei uma vez uma ferida do meu filho caçula. E aí o negócio deu pus, ficou horrível. Então não adianta você tentar mascarar a sua dor da traição, do abandono, a dor do luto da traição, apenas verbalizando, ok, meu bem, eu tô te perdoando. Isso vai causar um grande dano dentro de você. Para que o perdão aconteça, precisa existir um processo antes de vencer a dor. Então, primeiro você vence a dor da traição, depois você perdoa. Aí faz todo sentido. Mas tampar sua ferida aqui, colocando um monte de pano, achando assim, agora vai parar de doer, é uma grande ilusão. Entende? Ó, todo mundo que tá escrevendo aqui as mensagens, no final eu volto e leio e respondo todas. Ninguém sai daqui sem resposta, tá bom? O pessoal que tá comigo também no YouTube, no Facebook, pode ficar tranquilo que eu vou responder todas vocês. Ninguém sai sem resposta. Eu vou ler e responder todas vocês. Então, as 3 formas de perdão. A primeira forma, ele é um perdão incondicional. Ele ocorre sem expectativas. Então, eu não tenho expectativas nenhuma sobre esse perdão. Eu simplesmente vou perdoar porque é bom para mim. Esse aqui foi o perdão que eu, Alessandra, dei. Eu já era separada, já tinha mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, quando eu parei de falar mal do meu marido e caminhei para o processo de perdoar, de ressignificar a dor. Então eu não esperava mais nada dele. Eu não ia voltar com ele, a gente não ia ficar mais juntos, ele já estava envolvido com outras mulheres, né? Já tinha até casado de novo. Não tinha casado de novo não, mas ele já estava com namorada, já estava seguindo a vida dele. Eu sabia que eu não ia voltar para ele porque não era esse desejo do meu coração. Não tinha nenhuma intenção de voltar com ele. Mas eu soltei ele de dentro de mim.
Eu passei pelo processo de ressignificar a dor, de vencer, e aí eu não queria mais essa história dentro de mim. Então esse aqui é o perdão incondicional. Anota aí, para quem é separada, esse é o perdão. Então eu vou perdoar ele, mas eu não vou achar que ele vai vir pedir perdão para mim. Eu vou liberar ele, né? Liberar minha raiva, o meu rancor, o meu ódio, o meu desejo de vingança, mas eu não espero mais nada. Acabou. Esse aqui é o perdão perfeito para mulheres separadas. O perdão condicionado. Anota aí, quem é casada e está tentando perdoar o marido por causa de uma traição. O perdão condicionado. Então, existe uma condição. Eu perdoo você se você não me trair mais. Se você desbloquear o celular. Se você fizer isso, isso, isso e isso. São os acordos que a gente faz. Aí esse perdão pode existir. Então ele é um perdão que ele vai estabelecer certas expectativas. Claro, né? Então eu perdoei o cara, perdoei meu marido. Eu não quero mais que ele me traia. Existe uma expectativa de que a partir de agora ele vai ser fiel. Eu vou perdoar ele, mas eu vou querer que um comportamento dele diferenciado aconteça. Então essa é a maneira, a segunda maneira de perdão. Então o primeiro incondicional é para as mulheres separadas e o segundo condicional é que você estabeleça acordos. A lei, se ele não cumpriu o acordo, querida, se ele não cumpriu o acordo, ele quebrou o acordo, portanto você quebrou a sua palavra de perdão. Se ele não cumpriu o acordo, significa que o perdão que ele pediu foi em vão. Mas eu só vou conseguir entender isso e me posicionar se antes eu tiver vencido a dor da traição. Por isso que é tão importante o treinamento, por isso que é tão importante você entender sobre as pragas emocionais. Por isso que todas as minhas alunas, elas passam por esse processo e elas entendem. Então eu fiz algo que não foi legal. Eu perdoei, não ressignifiquei, estou aceitando esse homem cheio de problemas e talvez eu não queira ficar aqui. Ou então eu perdoei, ressignifiquei, vi que ele mudou, e parei de sentir raiva dele. Porque quando você perdoa rápido, existem dois problemas também. Você perdoa na fala, mas o seu emocional não acompanha, porque está doendo, não foi curado. Esse homem pode mudar, sim, se transformar, voltar a ser um cara gente boa. Ele nem era o pior marido do mundo, mas ele cometeu um erro, e tá tudo bem, você aceitou esse erro dele. E pode acontecer um outro problema. Esse homem que pede perdão, você diz que perdoou, mas os comportamentos dele não é de quem pediu perdão. Muito pelo contrário. Ele pediu perdão, continuou dentro da sua casa, no mesmo quarto que você, mas nem chega perto de você. Ele fica ligando para outra na sua frente. Ele te ignora. Ele é frio. Ele te trata mal. Que perdão é esse que ele pediu? E vamos seguir a terceira forma de perdão. Essa aqui são para as duas mulheres. Tanto para as mulheres que se separaram, para as mulheres que decidiram continuar casadas e restaurar seu casamento. Auto-perdão. Esse auto-perdão, ele serve para que você possa olhar para você e entender quais são as minhas questões aqui. Quais são as minhas pragas emocionais que me trouxeram até aqui e fizeram eu chegar nesse contexto que eu vivo hoje. Então vamos dizer que você tem 49 anos como eu, que você foi traída, como eu, e que você não está feliz. Porque eu olho e falo assim, nossa, como é que eu perdoei esse cara? Meu Deus do céu, eu nem gosto tanto dele, mas eu perdoei porque o que as pessoas da igreja iam falar? Ah, eu perdoei porque minha mãe ia sofrer muito. Eu perdoei porque meus filhos, já adultos, falaram que eu não deveria me separar. Aí eu tenho uma culpa. Então eu preciso de um auto-perdão. Eu preciso passar por um passo a passo e fazer algumas técnicas, algumas ferramentas para eu me perdoar. Porque eu perdoei ele, eu continuei com ele, mas vira e mexe, eu volto lá atrás e falo, ai, como que eu fiz isso? Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, nossa, mas olha só, como que eu acreditei nessa história? Ou então, como que eu fui dura? Como que eu chorei? Sabe, se eu fico me questionando, eu preciso participar aqui, ó, desse passo a passo e me perdoar. É muito importante.
E eu vou dizer pra vocês com toda a sinceridade, né? Com toda a minha honestidade, que quem já me conhece sabe como eu sou super tranquila, super sincera. 99% das mulheres que já apareceram na minha frente, elas precisaram aprender comigo a técnica do auto-perdão. Porque a gente se culpa, gente. Porque a gente é julgada. Você é julgada se você não perdoa a traição e manda ele embora. Você é julgada se você aceita o perdão desse homem, né, o pedido de perdão, e aceita ele em casa. Você é julgada se você gritou com ele. Você é julgada se você fica calada. Você é julgada se você surtou, quebrou tudo. Você é julgada se você calmamente teve uma conversa com ele. Então, você entra num lugar que qualquer ação sua, quando você é traída, tá errada. Tá? Vai ter amiga que vai dizer assim, como assim você conversou com ele, não gritou, não bateu na cara dele, não mandou a vagabunda embora, não xingou ele. E vai ter situações que a sua amiga vai falar assim, mas pra que tudo isso? Mulher, tu quebrou a casa toda, pra que tudo isso? Então você sempre vai ser julgada. E com esse julgamento eu instalo mais pragas emocionais ainda dentro de mim e eu preciso sim praticar e aprender as técnicas do auto-perdão. Senão eu vou sofrer durante muitos anos. Amores, coloca o coração aqui, deixa eu ver se vocês estão aí, se está fazendo sentido. Quem chegou depois, seja muito bem-vindas, tá? E eu vou responder todas as perguntas no final, vão escrevendo aqui. Quero pedir para vocês mandarem essa live para alguma amiga de vocês que sofrem a dor da traição, porque é um luto e essa mulher ela precisa de acolhimento. E quem está aqui comigo, que está sofrendo pela dor da traição, se sinta acolhida e abraçada por mim. O meu canal está aberto para vocês mandarem mensagem e eu pessoalmente respondo todas vocês. Tanto aqui ao vivo, como os comentários da live, como no meu direct. Por que eu faço isso? Porque eu já fui traída. Porque a única coisa que eu queria era que uma pessoa olhasse para mim e falasse, tá tudo bem, Ale. Você não é a pior pessoa do mundo. Eu acolho você. Me dá aqui um abraço. Então, como eu vivi isso, como eu sei como é estar sozinha, sem ter ninguém para poder falar sobre a minha dor, sem nenhuma olhada assim de canto de olho, sem nenhum... Sei. Eu sei o que você está dizendo. Sabe? Porque às vezes as pessoas não verbalizam, mas elas demonstram que você é que está errada. Então, como eu passei por essa situação, eu faço questão de acolher cada uma de vocês com muito carinho. Então, esses são os 3 tipos de perdão, formas da gente perdoar. E aí eu quero que vocês pensem no perdão como um processo de cura. Só que esse processo de cura ele vai acontecer quando a minha ferida emocional estiver sendo curada, não o contrário. Então, quando as pessoas falam assim pra você, perdoa, mulher, aí você fala assim, gente, mas eu não dou conta de perdoar, dói demais em mim. Como que eu vou perdoar uma traição se dói muito em mim? Aí as pessoas falam assim, acorda todo dia e fala, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Não, gente, não é isso. Você precisa curar a sua dor que está doendo demais em você, para daí você olhar para essa pessoa e perdoar. É inverso. Primeiro eu olho para mim. Primeiro eu entendo que é um tratamento dessa ferida emocional que eu vou viver, para depois eu olhar para o outro e falar, ok, você merece o meu perdão. E essa ferida emocional, ela precisa ser colocada no curativo de uma maneira correta, de uma maneira certa. Então, se você está com uma dor de cabeça e você fica tomando remédio para estômago, não vai resolver sua dor de cabeça. Se você está com uma dor na perna, né, no tendão do seu, sei lá, no joelho, e você fica tomando só na dor, não vai resolver. Você precisa entender qual é a sua dor, como resolver e o caminho a seguir. Aí você vai saber lidar com essa dor de uma maneira tão eficaz que sim, esse processo de perdão e de restauração, ele é possível. É o contrário. Pense sempre nisso quando você pensar assim, eu vou perdoar o meu marido. Eu já venci a dor da traição? Eu já entendi qual é o meu processo, agora eu posso perdoar. E isso vai acontecer quando você menos perceber, porque quando você curou a sua ferida, você venceu a traição, automaticamente você volta a ser uma mulher feliz, sorridente,
tranquila, que consegue ser abraçada por esse marido caso você tenha continuado casada, que você para de olhar para ele e ver na testa dele traição, porque você fez o passo a passo, cicatrizou a sua dor e aí você consegue seguir na direção do perdão. Então eu quero que você pense que o perdão dado na hora errada, de uma maneira errada, é uma agressão ao seu coração. É você usar um momento de confusão mental. Então eu fui traída, esse homem vai embora, não vai, ele fica, ele quer, o que aconteceu? Ele me pediu perdão, se eu não perdoar, ele vai ficar com a outra. Sendo que o exato seria você falar assim, olha amor, você quer meu perdão? Então agora eu preciso de um tempo. Aqui em casa mesmo, ninguém precisa mandar o marido embora. Agora eu preciso curar o meu coração. Aí eu te dou a resposta sobre o seu perdão. Esse imediatismo no sentimento, ele traz sérios danos para você. Então a primeira coisa que eu preciso pensar é que eu vou curar a minha ferida. Anota aqui, gente, curar a minha ferida. Depois é que eu vou dar o meu perdão. Então essa live aqui é para esclarecer isso para você. Se tá na hora, né, de você dar o perdão ou não. E existe estudos, gente, e relatos que eles falam o seguinte, que o perdão ele vai contribuir para o seu bem-estar emocional. E que pode até mesmo trazer benefícios físicos, né? Para a sua saúde física. Ele vai trazer benefícios. Mas eu quero que vocês pensem que eu não posso me forçar a esse perdão. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte, de que perdão que eu estou falando aqui? Porque eu posso dar um perdão incondicional, porque tem mulheres separadas que têm 10 anos, 20 anos que separaram e a vida delas é falar, quando eu fui traída, quando o meu ex-marido fazia tal coisa, ou seja, ela ainda não venceu a dor e ela ainda não perdoou, e já se passaram 10, 15 anos. Infelizmente, também, tem mulheres que mesmo casadas, elas continuam com esse discurso depois de 10, 15 anos, ainda sofrendo. E eu falo infelizmente porque significa que o casamento dessa mulher ele é muito triste. Porque ela foi traída, é uma dor profunda, é um luto. Ele pediu perdão, ela acreditou que tinha perdoado, só que ela não mudou a forma de olhar para isso. Ela não entendeu esse caminho, ela não aprendeu. Então ela não deu um novo sentido para essa dor. E aí ela vive num casamento infeliz. Aqui deve gerar muita insegurança, tristeza, arrependimento por não tomar uma atitude, dor. Ela fica clonando o telefone do marido o tempo inteiro para investigar se ele está de novo me traindo. Então foi um perdão que não foi dado de verdade. Porque ela acreditou de uma forma racional. Perdoou? Perdoei. Mas o emocional dela não acompanhou esse perdão. Eu quero que vocês pensem que vencer a traição vem por consequência ressignificar essa dor. Isso é vencer a traição. Então é dar um novo sentido para tudo que aconteceu comigo. Como que eu dei esse novo sentido? Eu perdoei, né? Ressignifiquei a dor. E a partir daí eu fui estudar, começar a dirigir, viajar, ser feliz, cuidar do meu corpo, olhar para o meu ex-marido e pensar apenas em gratidão, não em vingança. Eu fiz um processo aqui. Quando isso aconteceu, aí a minha saúde emocional, ela estava curada, ela estava bem. Pelo menos em relação à traição, não existia mais o que fazer, porque ela foi sim ressignificada. Então você não vai apagar o que aconteceu, eu não apaguei, mas eu sei que não me machuca mais. Eu sei que aquela história aconteceu e tá tudo bem, porque hoje eu usei a minha dor para ajudar outras mulheres. Foi a partir desse momento que eu sentei, estudei, me formei em psicologia, fiz pós-graduação, fiz várias mentorias e hoje eu consigo olhar para a mulher e falar, querida, eu sei exatamente o que você está sentindo. E o caminho aqui, ó, é esse, para resolver. Eu sei exatamente onde é sua dor e o caminho é aqui, ó, vamos seguir juntas, que eu vou conseguir te ajudar. Coloquem coração aqui, gente, para eu saber se vocês estão comigo. Quem está aqui comigo no Facebook também, escreve no YouTube, para eu saber quem está aqui comigo. Daqui a pouco eu volto, tá, querida, para responder a sua pergunta. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte,
Eu não posso apagar a traição, mas eu posso, a partir daqui, começar uma nova história. Uma nova história com esse marido ou com a outra pessoa. Ale, mas com outra pessoa? Sim. Mulheres que são separadas e que têm um discurso: nunca mais eu me relaciono com ninguém. Homem não presta. Eu quero morrer sozinha para não ter que sofrer de novo. Vocês são loucas, vocês estão pensando em casar? Deus me livre, casamento tem prazo de validade. Homem tudo traz. Se essa mulher tem esse discurso, ela separou, mas ela não venceu a dor. Ela só separou do problema. Ela só colocou o problema para fora da vida dela, mas ela não venceu a dor. É muito importante que vocês entendam isso, porque eu já ouvi assim: Ale, eu tô super bem. Eu fui traída, eu dei um pé na bunda dele e agora eu tô super bem. Ah, que bom, e o que você tá fazendo da vida? Ah, eu tô cuidando de mim, eu tô estudando, trabalhando muito. Eu trabalho quase que de domingo a domingo, né? Tô correndo pra vencer a vida. Ah, legal. E os namorados? Tá doida, Ale? Homem não presta. Não quero saber de homem na minha vida. Aqui ela disse: eu só me livrei da dor. Eu não venci a traição. Ale, existem pessoas que, mesmo fazendo a opção de ficar sozinha, venceram a dor da traição? Sim. Pessoas que falam o seguinte: ó, fui casada, não é pra mim, não quero, eu tô super tranquila, me relaciono muito bem com o meu trabalho, com os meus amigos, não quero namorado, não quero ter outra pessoa, agora eu tô me dedicando a uma causa X. Ah, agora eu vou passar os próximos 5 anos estudando para o concurso do Senado. Então não cabe um namorado na minha vida porque eu não vou conseguir me dedicar. Eu não vou dar tempo para ele não vai ter tempo para mim porque eu estou focada no meu projeto X, no meu estudo para o concurso, na ONG que eu estou abrindo, no trabalho que eu faço com as crianças. Ok, tá tudo bem com essa pessoa. Mas se ela simplesmente bota que eu vou morrer sozinha porque homem nenhum presta, porque nem gosto de tocar nesse assunto que ainda dói aqui, então ela não venceu. Existem papéis que a gente precisa ver. E mesmo essa questão aqui, né? Eu vou ficar sozinha durante 10 anos porque eu tô com um projeto X. A gente precisa investigar se não é uma praga emocional que tá fazendo você esquecer de você e se dedicar apenas pro outro. Anota uma coisa que vai fazer muito sentido você estar assistindo essa live até esse momento. Todo excesso, no fundo, é uma grande falta. Todo excesso, no fundo, é uma grande falta. Se eu tenho um excesso de olhar para o outro, tudo é para o outro, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu dou tudo. Se você gostou da minha jaqueta, leva, tudo é seu, tudo é seu. Se eu sou um excesso de bondade, no fundo é falta. Alguma coisa falta em mim que eu preciso rever. Se eu sou um excesso de grosseria, no fundo é uma falta. Se eu sou um excesso de doçura, nossa, você pode pisar no meu pé, me machucar, gritar, xingar, falar mal de mim que eu tô... Ah, querida, tudo bem, tá tudo certo. Aqui, esse excesso também é uma falta. Entenderam? Então, eu quero que vocês pensem uma coisa, ó. E aqui é onde me incomoda profundamente, sabe? Mulheres que continuam casadas, que acreditam que perdoaram, isso é algo que me incomoda, que me dói profundamente. Mas que no fundo, vivem uma vida muito infeliz. Porque elas perderam a confiança nelas, na vida, nas pessoas, em quem está perto. Perderam o brilho no olhar, perderam o sonho, o desejo de ser alguém melhor, porque ela simplesmente engoliu uma grande dor e essa dor está entalada aqui no pescoço dela e ela está infeliz. E aí o cara, né, o marido, ele está até tentando ser uma pessoa boa e aí de repente o papel inverteu. Ela é grosseira com ele, ela trata ele mal e daqui a pouco as pessoas começam a falar assim: nossa, fulana, mas fulano é tão gente boa, tão sério, ele sempre tá em casa, ele te traz presente, ele tá com você, ele é agradável, você é tão grosseira, tão seca, tão áspera. Isso é uma coisa que me dói profundamente, porque aí a mulher virou uma megera. Só que ela virou uma megera, né, entre aspas, porque dentro dela
tá ferido. E quando eu estou ferida, eu vou ferir inevitavelmente quem tá perto de mim. Por isso que é tão importante, gente, você entender o processo real, verdadeiro, para vencer a traição. Por isso que é tão importante você sair desse lugar de simplesmente dizer perdoei e processar dentro de você o que precisa ser processado. Fez sentido, gente? Alguém coloca a mãozinha aqui pra mim. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. E aí essas mulheres, elas ficam caladinhas, né? Clonando o celular do marido, vigiando, ouvindo atrás da porta as conversas, né? Se auto-sabotando, se automutilando, se machucando, né? Essas mulheres, elas têm um sentimento, né, de medo de qualquer momento ser abandonada. Elas têm até um ataque cardíaco, né? Porque qualquer momento, o que está acontecendo aqui, elas vivem o tempo inteiro, ela não relaxa. Porque o tempo inteiro, ó, pode acontecer alguma coisa. Então ela não conseguiu perdoar de verdade, ela não venceu a dor da traição e ela muito menos se sente amada. Por isso que mexe tanto comigo. Muito menos ela se sente amada. Ale, e se a gente simplesmente empurrar com a barriga essa história e achar que tá tudo bem? O que acontece com a gente? Se você simplesmente empurrar com a barriga, eu sei que ele me traiu, ele deu uma melhorada, eu tô magoada, mas tá tudo bem. Se você simplesmente empurrar com a barriga, você vai sofrer como quem sofre segurando... Deixa eu pegar um negócio aqui. Como quem sofre segurando um carvão. Aqui é um carvão, tá? Vocês imaginam que isso aqui é um carvão. Um carvão em brasas. Então você vai ficar anos segurando esse carvão aqui, ó. Em brasas, quente na sua mão, te queimando, te machucando, porque você empurrou com a barriga. Porque você não lidou com essa dor. Porque você não conseguiu ferramentas que te fizesse sair daqui. De estar segurando um carvão em brasas queimando a tua mão. Isso aqui é o literalmente empurrar com a barriga. Deixa a vida aí, ó. Uma hora ele cansa, uma hora ele esquece essas amantes, uma hora eu esqueço, o tempo cura tudo, ó. E você segurando o carvão quente na sua mão. Uma hora eu esqueço, uma hora passa essa dor, e você aqui, ó, o carvão queimando a sua mão. É isso que acontece. Por isso que existem maneiras. Inclusive eu quero convidar vocês. Na minha bio tem um link para maratona que a gente vai fazer em janeiro. Mas já tem a lista de espera lá. Coloca seu e-mail para a próxima maratona que a minha equipe vai avisar você que vai acontecer a nossa maratona. E lá eu explico sobre o meu treinamento pago. Então eu quero fazer esse convite para você. Você que está cansada de empurrar com a barriga. E está com esse carvão aqui queimando a sua mão. Né? Você que está cansada dessa dor, coloca seu e-mail lá para nossa lista de espera. Porque nós somos todas irmãs. E como irmã mais velha, que já passou por isso há 20 anos atrás, como eu queria ter tido uma irmã mais velha para me abraçar e falar, vem cá, Lê, deixa eu te falar o caminho. Não precisa ser sozinha. Não precisa ficar chorando mais. Eu vou te ajudar. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o perdão, mas antes de eu encerrar, deixa eu vir aqui ler cada uma de vocês, dizer que eu vejo vocês e acolho cada uma com muito amor. Então, todas vocês que estão aqui comigo se sintam abraçadas. Como é bom ver vocês aqui, tá? Quem tá comigo também no Facebook, no Instagram. Agora é hora de vocês colocarem aqui as perguntas para eu poder responder você. Eu vou ler aqui uma pergunta da Márcia. Peguei ele discutindo com a amante no telefone essa semana. Liguei para ele e ele estava tão nervoso que esqueceu de desligar o telefone. Meu Deus! E escutei tudo. O pior que eles estão armando para me sair culpada. Querida do coração, eu sinto muito pela sua dor. E que loucura, hein? Ele estava tão nervoso que você ouviu a ligação. Ou seja, é uma oportunidade de você entender o que está acontecendo. Ele está com a amante, ele não está te respeitando. E eu sinto muito pela sua dor, que eu imagino que é uma dor horrível. E aí aqui é uma traição dupla, né? Então ele te traiu sendo infiel com outra mulher. E agora ele está te traindo duplamente porque ele está
de acordo com ela para fazer algo contra você. O que eu te diria? Sai dessa situação o mais rápido possível. Escreve seu e-mail lá no nosso link da bio, né? Ou então me manda um direct aqui. E entra para nossa maratona para vencer a traição. Porque você vai precisar ter resistência emocional para vencer essa dor. Como se cria resistência emocional, Ale? Diminuindo as suas pragas emocionais, aumentando as suas atitudes de poder. Pragas emocionais é o pilar 1 do meu treinamento e aprendendo a atitude de poder é o pilar 2 do meu treinamento. Aí você vai precisar sair disso, porque senão você vai ser uma presa muito fácil. O que acontece quando uma mulher escuta isso? Eu liguei pro meu marido esqueceu de desligar o telefone e eu ouvi ele falando com a amante. Isso aqui abala profundamente uma mulher. Ou seja, como que emocionalmente abalada você vai conseguir entrar em ação, fazer alguma coisa por você. Então a gente vira uma, entre aspas, tá? Muitas aspas aqui nesse momento, a gente vira presas fáceis. Porque se eu estou abalada, se eu só choro, se eu não quero sair de dentro do meu quarto, se eu entro numa depressão, se eu quero morrer, se eu estou pensando em fazer uma loucura comigo, vocês conseguem entender que dessa maneira eu sou alguém muito fácil de ser enganada, manipulada, igual colocar aqui, né? Inverter os papéis, então eu viro o problema da história e eles dois saem como santos? Vocês conseguem entender? É isso. Olhar para o seu emocional para resolver essa questão sua. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, gente, escreve aqui que eu venho responder vocês. Eu acho que eu já respondi a pergunta. Tem mais alguma pergunta, gente? Se tiver, aproveita agora. Deixa eu ler uma outra pergunta aqui. Ale, eu fui traída, ele pediu perdão, exatamente igual você falou. Só que eu olho pra ele e tenho muita tristeza. Tô com ele por causa dos meus filhos. O que fazer? Então, se ele pediu perdão e ele mudou, ou seja, ele começou a demonstrar que ele mudou, que ele é um homem diferente, e você deu esse perdão, você volta um passo atrás, vence a traição, e aí depois de vencer a traição você vai decidir, eu continuo aqui mesmo, é porque eu quero estar ou é por causa dos meus filhos? Mas para que você chegue a essa conclusão aqui, você tem que vencer a dor. Porque olha só, quando você diz eu perdoei, mas eu tô com ele só por causa dos filhos, pode ser que seja por causa da sua dor, que é tão grande, que você acha que nem ama mais esse homem. Pode ser que você colocou, eu tô aqui só por causa dos meninos, mas na verdade ainda existe um sentimento. Então, por isso, gente, que a minha frase, que inclusive eu acho que eu vou tatuar ela aqui. Vença a traição, depois toma a decisão. É só quem venceu a traição que consegue de uma forma legítima, tranquila, sem dor, sem mágoa, sem sentir um peso, né? Por causa dos filhos eu vou ficar casada. É só quem venceu a traição que consegue tomar essa decisão tranquilamente. Porque se eu não venço a traição, eu nunca sei. Eu decidi por medo ou por amor? Eu decidi continuar com ele por mim ou pelos meus filhos? Eu decidi perdoar porque realmente eu acredito nesse casamento ou porque eu não tenho outra opção? Porque se você decide de uma maneira ferida, quem tomou a decisão não foi você. Foi a sua ferida emocional. A mesma coisa também serve, tá? Quando você mandou ele embora, quando você xingou ele todinho, quando você rasgou as roupas, quando você colocou ele para ir morar na casa da amante. Você tomou essa decisão baseada na sua vontade realmente de fazer isso ou por causa da dor? Eu fiz por causa da dor e depois eu me arrependi. Com a maturidade que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu teria tomado atitude diferente, porque eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje e nem o conhecimento do método que eu tenho hoje. Eu poderia ter feito as coisas diferentes, eu poderia ter chamado ele quando ele pediu perdão e ter falado assim, então você se arrependeu? Vamos procurar ajuda? Então você se arrependeu? Eu vou ressignificar a minha história, porque eu sou uma mulher que sou magoada com o pai, com a mãe, que apanhava de cabo de vassoura da madrasta, que minha autoestima tá lá no chão, o meu amor próprio nem existe. Então eu vou resolver essa dor aqui, eu vou resolver essas questões todas
mais as pragas emocionais, aí nós dois vamos decidir se você fica ou se você vai. Por enquanto é neutro. Por enquanto a gente está aqui, ó, só tentando discernir que caminho vamos seguir. Aí teria sido completamente diferente. Mas o que eu fiz? Eu descobri a traição e falei, rua daqui. Ah, e os 3 filhos pequenos, não tem problema, rua. E aí foi a minha mágoa que decidiu. Não foi uma mulher em condições emocionais de decidir. Amores, quero saber se fez sentido para vocês. Se fez sentido para vocês, a gente vai estar aqui de novo na próxima segunda-feira. Segunda e quinta nós estaremos aqui. E eu quero que você que esteja assistindo aqui essa gravação, por favor, escreve, eu tô vendo a gravação, que é para me motivar, que é para eu poder saber que você assistiu, que é para eu entender que esse conteúdo foi relevante para você, que é para o Instagram também poder mandar para outras pessoas. Quanto mais vocês comentam, mais vocês colocam aqui o coraçãozinho, mais vocês mandam para uma amiga, mais o Instagram entrega a minha live. Porque eu tenho um objetivo de alcançar 1000 mulheres vencendo a dor da traição. E eu quero que você me ajude a fazer isso. Você pode me ajudar apenas divulgando o meu trabalho. Já será uma grande ajuda. Eu vejo cada uma de vocês e a acolho com muito amor. Se sintam abraçadas por mim. A partir desse minuto que vocês me conheceram, vocês não estão mais sozinhas. Um cheiro no coração. Eu não vou ver vocês, né? Porque agora é só segunda, então Feliz Natal para cada uma de vocês. Vou colocar uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. Para quem não fez pergunta aqui ao vivo, aproveitem porque eu também vou responder todas as caixinhas. Beijo, queridas. Fiquem bem e a gente se vê na segunda-feira.